A paz, meus irmãos, caminhando com Cristo. Hoje estou aqui no Parque Diamante, né, no alto do monte. Tá mostrando para vocês aí. É isso aí. Chuva demais na madrugada. Tive que mudar o trajeto. Irmãos, ontem nós tivemos um culto abençoado na nossa igreja, onde nós estivemos ouvindo sobre a reforma protestante. E Deus usou grandemente a vida do nosso irmão Rafael, ali da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, instrumento de Deus nessa geração. E nosso irmão, ele trouxe uma aula sobre o que foi a reforma protestante. Quem não teve, perdeu. Mas o que eu gostaria de tratar com vocês? Ontem, antes do culto, teve muita luta, sabe? A energia acabava e voltava toda hora. Muita chuva, deixa eu tirar esse óculos, está embaçando. Muita chuva, armando muita chuva. E foi um momento de muita tribulação para que houvesse o culto. Minutos antes do culto começar, nós já estávamos mudando os louvores que a gente tinha preparado, porque para cantar sem o microfone, a bateria, os instrumentos, né? Aqueles louvores ia ficar muito difícil de serem entoados. Mas quando faltava uns 5 minutos para o culto dar início, a energia voltou. E quando nós iniciamos o culto, irmãos, tinha menos da metade da igreja, membros da igreja. E a grande maioria ainda era criança ainda. A grande maioria ainda era criança. E eu fui dormir com esse pensamento, sabe? De um problema tão simples, de chuva, de falta de energia, impediu muitas muitas pessoas de estarem adorando ao Senhor. E eu estava me lembrando, tem um mosquito aqui me incomodando, eu estava me lembrando de Daniel, capítulo 6, quando o rei Dário, ele elege 120 sátrapas, pessoas para governar, né, para ajudá-lo no governo, pessoas que iriam lá cobrar os impostos dos seus súditos, e iam trazer para ele o dinheiro. E sobre esses 120, ele elegeu 3 homens. E desses 3 homens, um deles era Daniel. E Daniel, ele estava chamando tanta atenção do rei, que o rei pensava em colocá-lo como o segundo no comando. Ia colocar ele para tomar conta de todo o reino, de todo o império. E aí aquilo começou a provocar muitos ciúmes nos outros sátrapas, nos outros homens, né? E aí eles tiveram uma brilhante ideia. Vamos fazer uma lei e pedir o rei para assinar que durante 30 dias ninguém pode orar ou fazer alguma petição a outro Deus se não for ao rei. E quando chegaram com essa proposta para Dario, né, um homem soberbo, os reis eram soberbos, e até hoje, né, os governadores, os líderes, eles são soberbos. E quando mexe no orgulho, né, e aí ele assina lá o decreto. O que me chamou a atenção foi que quando chegou esse decreto no ouvido de Daniel, a Bíblia vai dizer que Daniel vai para sua casa e, como de costume, ele entra no seu quarto e por 3 vezes ao dia ele vai orar.
Irmãos, não perca o costume por causa de uma lutinha, não. Não perca o costume de adorar o Senhor, não perca o costume de buscar o Senhor, não perca o costume de orar ao Senhor por causa das adversidades, não. Por causa de uma chuva, por causa de uma falta de energia. Muitas pessoas deixaram de buscar o Senhor na noite de ontem. Isso eu estou falando da minha igreja e as outras igrejas. Por essa cidade. Será que só aconteceu na minha igreja de mais da metade não irem adorar o Senhor? Ah, pastor, mas eu não tenho carro. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro para pagar um táxi. Irmão. Mas para ir, às vezes, num aniversário, a gente faz sacrifício. Para ir numa festa, a gente faz sacrifício. O que eu quero te dizer nesse dia é que se Daniel fica por 30 dias, porque o decreto era só 30 dias, não era a vida toda, ele podia dar uma desculpa, poxa, por 30 dias, Deus não vai se importar não, afinal de contas eu já estou aqui há tanto tempo e sempre adorei a Ele, sempre busquei a Ele 3 vezes ao dia, por 30 dias se eu não orar, por 30 dias se eu não buscar, Deus não vai ficar chateado não. Pelo contrário, ele manteve a sua rotina de oração, de adoração. E sabe o que aconteceu com Daniel? Foi lançado na cova dos leões. Olha que presente que ele recebeu, por ser fiel a Deus. Olha que presente que ele recebeu por ser um homem que temia o Senhor. Você quer esse presente? Só que a história não acaba aí. Daniel foi lançado sim na cova dos leões, mas a Bíblia vai dizer que um anjo da parte do Senhor foi lá naquela noite e fez os leões jejuarem. Irmão, quem obedece a Deus, quem se compromete com Deus vive milagre. Você sabe por que você não vive milagre? Porque você quer servir a Deus do seu jeito. Você sabe por que você não vive experiências com Deus? Porque você não se envolve com Deus. Você quer ter uma religiosidade. E aí, quando a situação aperta, uma chuva, um calor, tem gente que dá desculpa. Ontem o pastor Edinho chega a ser cômico, se não fosse trágico. Ontem o pastor Edinho disse que uma pessoa virou para ele e falou que parou de ir na igreja porque estava tendo goteira na igreja, em alguns lugares. Irmão, tem desculpa pior que essa? Talvez tenha, mas essa é ruim. Essa é ruim. Mas não vai na igreja porque tem goteira. Então por que não ajuda na oferta, não ajuda no dízimo, para a gente poder colocar um telhado? Para a gente poder colocar uma cobertura? Então, quem não se compromete com Deus não vive milagre. Porque a Bíblia vai dizer que Daniel passa aquela noite inteira na cova dos leões e os leões jejuaram. Os leões não tocaram num fio de cabelo de Daniel. Aí a história vai nos dizer, Flávio Joséfo disse, escreveu lá, que quando pela manhã o rei chega na beira da cova, né? E grita, Daniel, será que o seu Deus te protegeu, Daniel? Aí Daniel fala, fica tranquilo, rei. O anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Aqueles inimigos de Daniel se levantaram e falaram assim, rei, também os leões estavam com a barriga cheia, vocês deram carne para o leão antes de jogarem Daniel lá. Eu queria saber se os leões estavam com a barriga vazia. Aí Flávio Joséfo vai dizer que o rei falou assim, então vamos ver se realmente os leões estavam com a barriga vazia. O rei manda alimentar os leões. A Bíblia não traz essa informação, mas o historiador Flávio Joséfo traz. Ele vai dizer que o rei manda alimentar os leões. E quando os leões acabam de se alimentar, o rei vai e joga aqueles acusadores de Daniel lá dentro. E antes deles chegarem no final do poço, no final da cova, os leões estraçalham todos eles, despedaça todos eles. Olha o que eu quero trazer para você nesse dia de hoje.
comprometimento com as coisas de Deus faz você viver milagre. Ontem, você perdeu uma grande oportunidade de estar na casa do Pai. Eu estou falando para todos os cristãos que estão me assistindo, que por um problema ou outro, por uma situação ou outra, deixam de estar na casa do Pai. Ontem você perdeu uma grande oportunidade de estar na casa do Pai e de receber e de viver milagre. Pare com essas desculpas. Ah, porque a igreja não está vendida. Ah, porque o pastor se corrompeu, porque existe pecados de tudo quanto é tipo da igreja. Para de dar desculpa. Por isso que você não está vivendo um milagre. Por isso que você não está vivendo um tempo de avivamento na sua vida. Daniel, na situação mais difícil da sua vida, ele buscou o Senhor e viveu milagre. Pense nisso, tenham um bom dia e fiquem na paz do Senhor.